Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e bora para mais um episódio de quarta-feira. No episódio de hoje, o STJ decide se a falta de espelho de correção em prova oral da magistratura viola a motivação dos atos administrativos. Também vamos falar do relatório dos Estados Unidos que mira o Pix brasileiro e pode abrir caminho para medidas comerciais contra o Brasil. No trabalho, o TST manteve indenização a um técnico de segurança agredido por um colega durante o expediente. E na coluna LL Insights, a reforma do Código Civil entra no mercado imobiliário. Escritura eletrônica, videoconferência notarial, e-notariado e smart contracts na compra e venda de imóveis. Bom, já deu pra ver que hoje a gente tem um episódio longo pela frente, né? No final do episódio eu vou ler o que vocês andaram comentando por aqui na edição passada, então fiquem comigo até o final. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar o episódio de hoje com direito administrativo. Isso porque a primeira turma do STJ decidiu que a falta de divulgação do espelho de correção e do padrão de resposta em prova oral de concurso para a magistratura por si só não configura ilegalidade nem violação ao dever de motivação dos atos administrativos. O caso envolveu uma candidata ao cargo de juíza federal substituta. Ela foi aprovada nas etapas escritas, mas reprovada na prova oral, e impetrou mandado de segurança para anular a avaliação e realizar uma nova prova. A candidata também pediu a divulgação do espelho de correção, do padrão de resposta esperado, da pontuação de cada critério, da nota atribuída em cada item e da nota global obtida. O argumento era que essas informações seriam necessárias para cumprir os princípios da transparência, da impessoalidade e da motivação dos atos administrativos. Sem elas, segundo a candidata, não seria possível recorrer adequadamente, o que violaria o contraditório e o devido processo legal. Antes de chegar ao STJ, o TRF3 havia negado a segurança, com base no entendimento de que o CNJ não exige a divulgação dos critérios adotados nem do espelho de correção para essa etapa. No STJ, a relatora ministra Regina Helena Costa explicou que cabe ao CNJ definir os parâmetros da prova oral em concursos da magistratura, o que foi feito pela Resolução 75 de 2009. Essa norma não exige espelho de correção nem padrão de resposta, mas apenas a publicação da nota final do candidato, calculada pela média das notas atribuídas pelos integrantes da banca examinadora. A ministra diferenciou a prova oral das provas escritas. Nas escritas, a primeira sessão do STJ já afirmou o entendimento de que deve haver um regime objetivo de correção, com divulgação de espelho, padrão de resposta e detalhamento da pontuação, justamente para viabilizar recurso. Na prova oral, porém, a avaliação é mais aberta e envolve elementos como domínio jurídico, clareza, coerência, raciocínio, postura e segurança. Para Regina Helena Costa, exigir um gabarito único para a prova oral esvaziaria a finalidade dessa etapa, que se aproxima da prática jurisdicional, marcada por debates e pela busca da solução mais adequada em cada caso. Por isso, a atribuição de notas entre 0 e 10 por cada examinador atende às exigências de transparência e motivação, considerando as peculiaridades da avaliação oral. A relatora também destacou que, embora a nota da prova oral seja irretratável, ainda é possível apresentar recurso administrativo para discutir a legalidade do exame, especialmente para evitar arbitrariedades, perseguições ou condução inadequada do concurso. Agora, advogado, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você pode estar deixando passar por não dominar um dos temas que mais gera ações judiciais no país? No dia 6 de junho, o advogado e professor Elton Fernandes vai ministrar um curso 100% online sobre reajustes abusivos em planos de saúde, um assunto que movimenta milhares de processos todos os anos e ainda é pouco explorado por muitos profissionais. Durante o evento, você vai aprender os fundamentos jurídicos, técnicas práticas para identificar abusos e estratégias para atuar na defesa dos consumidores com mais segurança e conhecimento técnico. Mas fiquem ligados porque as vagas são limitadas. E para garantir a sua participação é só clicar no link que está aqui na descrição do episódio.
O escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR, atacou o Pix brasileiro em relatório que acusa o sistema de prejudicar injustamente empresas estadunidenses de pagamentos eletrônicos, como Mastercard, Visa e o WhatsApp Pay. O documento afirma que políticas brasileiras relacionadas ao Pix seriam injustas e discriminatórias, por concederem vantagens ao sistema nacional como disponibilidade, visibilidade e limites de tarifas. A conselheira jurídica geral do STR, Jennifer Thornton, sustenta que o Brasil favorece, entre aspas, sua campeã nacional, criada pelo Banco Central, e aponta um possível conflito no papel duplo do BC como regulador e operador do Pix. O relatório, que foi publicado nesta segunda-feira, ele surgiu como resultado de uma investigação aberta em 15 de julho de 2025 pelo governo Donald Trump contra supostas práticas comerciais desleais do Brasil. Entre as medidas sugeridas está a taxação de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. O governo brasileiro e as empresas afetadas poderão se manifestar até 15 de julho, antes de eventual adoção de medidas corretivas pelos Estados Unidos. O Pix aparece como um dos principais alvos porque o Banco Central exige sua oferta por instituições financeiras com mais de 500 mil contas e determina que o sistema seja exibido em sites e aplicativos com destaque semelhante a outros meios de transferência. O STR também critica a exigência de gratuidade do Pix para pessoas físicas, alegando que isso imporia custos a provedores americanos e os obrigaria a promover um concorrente brasileiro. O economista Pedro Paulo Bastos, professor do Instituto de Economia da Unicamp, rejeita o argumento de discriminação contra empresas dos Estados Unidos. Para ele, a ofensiva busca disputar o mercado brasileiro de pagamentos eletrônicos e evitar que outros países adotem modelos públicos semelhantes. O professor afirma que o Pix não impede a operação dos cartões, mas compete com eles por ser uma infraestrutura pública gratuita e funcional. A crítica também se relaciona ao peso econômico do sistema. O Pix já movimenta mais recursos que bandeiras como Visa e Mastercard no Brasil, reduzindo a dependência de redes privadas de pagamento, que cobram tarifas de intermediação. A avaliação apresentada é que a disputa envolve a renda gerada pelas transações eletrônicas no país. A investigação americana também ocorre em um contexto de pressão de empresas de cartão e Big Tech sobre o governo Trump, conforme divulgado pela Bloomberg. O relatório poderá servir de base para medidas comerciais contra o Brasil, caso os Estados Unidos entendam que o Pix representa barreira ou restrição ao comércio de serviços de pagamento eletrônico. A terceira turma do TST manteve a condenação da Prumo Engenharia LTDA ao pagamento de R$30 mil de indenização a um técnico de segurança do trabalho agredido por um colega durante o expediente. Para o colegiado, o empregador responde por atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele, mesmo sem comprovação de culpa direta da empresa. Na reclamação trabalhista, o técnico afirmou que era responsável por verificar se os trabalhadores estavam aptos para exercer suas funções. A agressão ocorreu depois que ele chamou atenção para o fato de um empregado ter ido trabalhar por 2 dias seguidos com o uniforme rasgado e sem fita refletiva, um item de segurança exigido na atividade. Ao perceber que o técnico tratava do assunto com o encarregado, o trabalhador pegou uma pedra do chão e acertou o peito do colega, que precisou ir ao hospital por causa das dores. Depois do episódio, o técnico sustentou que o ambiente de trabalho se tornou hostil e pediu demissão. A empresa não negou a agressão, mas afirmou que dispensou o agressor por justa causa e que o pedido de demissão só ocorreu 2 meses depois, o que afastaria a relação entre o desligamento e o ocorrido. O juízo de primeiro grau condenou a construtora ao pagamento de indenização e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta, entendendo que a continuidade do contrato se tornou impossível. O TRT da segunda região manteve a decisão e a empresa recorreu ao TST. No TST, o relator ministro Maurício Delgado destacou que a agressão física é ato ilícito também na esfera civil e gera dever de reparação. Segundo ele, a responsabilidade da empresa decorre do dever de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, prevenindo agressões físicas e verbais entre empregados. O ministro também afastou a tese de culpa exclusiva da vítima e a alegação de fato de terceiro, porque o agressor fazia parte da dinâmica do estabelecimento e era colega de trabalho do técnico. A decisão ainda destacou a proteção constitucional
profissional, a dignidade da pessoa humana e a integridade física e psíquica do trabalhador, além da Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho. E essas foram as notícias de hoje, mas bora para mais uma coluna do LL Insights, o espaço de análises do portal Lolerer. E a de hoje é assinada por Brice Lúcia Macedo, advogada em atuação em direito imobiliário, contratual e empresarial. O tema é como a reforma do Código Civil pode reorganizar a compra e venda de imóveis a partir da digitalização dos atos notariais, da escritura pública eletrônica, da videoconferência e dos contratos inteligentes. A coluna parte do evento Bastidores da Reforma, promovido pela Lolerer, que reuniu juristas envolvidos na atualização do Código Civil. Um dos pontos destacados foi a criação de um livro novo dedicado ao direito digital, tema que se tornou inevitável depois da aceleração tecnológica dos últimos anos. Essa mudança não atinge apenas redes sociais, ativos digitais, milhas, bitcoins, tokens ou bibliotecas virtuais. Ela também chega ao patrimônio mais tradicional do brasileiro, o imóvel. No direito imobiliário, o anteprojeto aposta na modernização dos negócios por meio do sistema e-notariado. A lógica tradicional do papel, das idas ao cartório e do carimbo físico começa a dar lugar a um modelo baseado em atos eletrônicos, rastreáveis e com novas exigências de segurança. O primeiro eixo é a validação expressa da escritura pública eletrônica. O texto proposto reconhece que a escritura lavrada em notas de tabelião, inclusive em formato eletrônico, tem fé pública e faz prova plena de sua existência e validade. O segundo ponto é a videoconferência notarial. Na compra e venda de imóveis à distância, a manifestação de vontade poderá ser captada por videoconferência, com gravação obrigatória, identificação visual das partes, demonstração de capacidade, concordância com a escritura e especificação do projeto, preço, data e horário. A assinatura ocorrerá pelo e-notariado, com certificado digital ICP Brasil. A reforma também institucionaliza a matrícula notarial eletrônica, a MNE, uma chave de identificação com 24 dígitos para cada transação. Dentro do ecossistema do e-notariado, essa matrícula serve para dar rastreabilidade às operações eletrônicas praticadas no país. Outro ponto relevante está nos contratos digitais e nos smart contracts. A proposta reconhece que contratos digitais podem ter a mesma validade dos analógicos. Nas promessas de compra e venda e nas locações, a manifestação de vontade poderá ocorrer por meio eletrônico. Já os contratos inteligentes exigirão controle de acesso, mecanismos de término seguro e interrupção, além de arquivamento permanente dos dados para auditoria. A conclusão da coluna é que a digitalização dos negócios imobiliários não é uma promessa distante. Ela já começa a redesenhar a forma como se compra, vende, registra e protege patrimônio. Para a advocacia, isso exige compreender tecnologia, segurança, dados e proteção de ativos físicos e digitais. Como vocês sabem, a coluna está bem mais completa lá no nosso portal, então se você se interessou, não deixa de conferir o link aqui na descrição. E este é só um exemplo dos textos que publicamos lá no LL Insights. Se você é advogado e tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição. Nós vamos analisar e quem sabe ela não vira uma publicação no portal. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de quarta-feira e vamos agora para os comentários de vocês. O Reinaldo, como sempre, trazendo um complemento jurídico aqui. Ele falou o seguinte: no meu ponto de vista, o valor estipulado para indenizar o ex-policial por homofobia foi baixo. E para complementar o comentário do Reinaldo aqui, se eu não me engano, o valor foi de 1.850, alguma coisa assim. Hoje temos que respeitar as pessoas, seus pensamentos e também a orientação sexual. Bom, eu sei que não foi sua intenção, mas não só hoje, né? Desde sempre nós deveríamos fazer isso. Temos uma lei e ela deve ser cumprida. Podemos fundamentar esse caso na Lei 7.716 de 89, a Lei de Racismo, no artigo 140 do Código Penal e na Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 41 e artigo 5º, inciso 42. Como sempre, muito bem embasado, Reinaldo, muito obrigado pelo seu complemento e eu concordo plenamente. A Bela também reiterou que é difícil acreditar que existe tanta gente preconceituosa assim, e eu entendo perfeitamente. Aqui é
Gabriel Pimentel trouxe um complemento aqui, a sua opinião sobre a coluna de ontem, que foi sobre os inadimplentes no Brasil. E a Lilian Cavalcante falou aqui, ó, que escreve pra LL Insights. Lilian, eu não sabia, a Bela até chegou a comentar que alguém já leu aqui alguma de suas colunas, provavelmente foi o Caio, eu não lembro, mas a partir de agora eu vou ficar ligado e trazer assim que possível uma coluna sua, então, por favor, continue escrevendo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Se você não segue o nosso podcast, aproveita para seguir no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelinhas e compartilhar o episódio lá nos seus stories. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita, o link tá aqui na descrição. E lembrando que estamos fazendo a cobertura do evento lá em Lisboa, então já segue o @LawLetterEventos. Bom, por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado e eu vejo você amanhã. Até lá!